Matos, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Como eu sempre gosto de dizer, é uma honra, um privilégio poder compartilhar com os irmãos um trecho das Sagradas Escrituras. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra. Eu estava lendo um livro que meu esposo ganhou de presente. Aí eu fui tirar uma casquinha, no livro. Aí estava lendo e Deus me deu essa palavra, uma palavra que tocou bastante em meu coração. Eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, Ele falará ao teu coração também. Amém? Glória a Deus. Então eu convido os irmãos que abram lá em Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Ele que é chamado um dos profetas menores, onde seu nome, aqui no próprio livro dele, nós temos apenas a informação de que ele é o profeta, seu nome é Abacuque, mas não temos grandes informações sobre ele, nem nos demais livros do Antigo Testamento, tampouco no Novo Testamento. Abacuque, capítulo de número 1. Aqueles que encontrarem, eu peço que se coloquem de pé. Abacuque, capítulo de número 1, verso de número 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos. Pai, nós queremos agora te pedir, fala conosco, Senhor. Pai, assim como o profeta Abacuque, nós choramos e te pedimos, Deus, fala conosco, responde a nossa oração, o nosso clamor nesta noite, que saiamos daqui com a tua resposta, que saiamos daqui hoje entendendo o teu propósito em nossas vidas, Senhor, e usa-me conforme o teu querer, em nome de Jesus, amém e amém. A igreja pode se assentar. Lendo o livro de Hernandes Dias Lopes, que eu aconselho a igreja a adquirir seus livros e ler. São livros que realmente trazem entendimento da palavra, muito, muito profundo, muito interessante, muito rico. E a gente sempre gosta de ler, né? Ele já está quase com a coleção toda, né? E eu vou só tirando a casquinha. Então, eu estava lendo, ele ganhou de Abacuque há pouco tempo, e eu estava lendo e meditando na palavra, Deus confirmou que era sobre Abacuque. E o título da mensagem, eu resguardo aí todos os direitos ao autor do livro, que é A Esperança que Nasce do Deserto. Será que tem como nascer esperança em meio a um deserto? Será que em meio a um deserto é desespero, né? Em meio ao desespero, tem como nascer esperança? Tem como encontrar esperança em meio ao desespero? Vamos aprender com o profeta Abacuque. Versículo de número 2 diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Nesse momento aqui nós vemos Abacuque falando e, de uma certa forma, reclamando com Deus o porquê do silêncio dele. Muitas vezes em nossas vidas, há um silêncio de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu vou pedir para desligar o ar aqui da lateral, senão eu não vou conseguir terminar porque eu vou congelar. Amém? Então, há momentos em nossas vidas que o silêncio de Deus, ele se apresenta para nós. Oramos, clamamos, questionamos e parece que Deus não está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. E Abacuque, ele fala que até quando, Senhor? Até quando não me escutarás? Saiba, meu amado, minha amada, há momentos, sim, que a resposta de Deus é o silêncio. Mas isso não significa que Ele não está te escutando. Isso não significa que Ele não está trabalhando em seu favor. Mas isso significa que naquele momento Deus está trabalhando, está te preparando para aquilo que Ele tem na sua vida. O silêncio de Deus não é algo ruim.
Embora fiquemos ansiosos, fiquemos angustiados por não saber, por não ouvir a resposta do nosso Senhor, isso é natural porque somos seres humanos. Eu entendo que o silêncio de Deus não é algo ruim, mas é Deus trabalhando em nosso favor e nos preparando, porque naquele momento eu ainda não estou preparada para entender o propósito do Senhor na minha vida. Então saiba que o silêncio ele virá. Talvez você esteja passando exatamente pelo silêncio de Deus, mas tenha certeza em teu coração, Deus não te abandonou. O fato dele estar em silêncio neste momento não é porque ele não está te ouvindo, nem muito menos porque ele te abandonou, mas é porque ainda não é chegada a hora. Amém? Amém ou não amém? Continuemos. Versículo de número, pule um pouquinho agora. Versículo de número 12. Diz assim: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Interessante que Abacuque, lá no versículo 2, ele fala: até quando não me escutarás? E aqui nos demais versículos ele fala de como a Babilônia tem castigado a Judá, quantas coisas os caldeus têm feito contra Judá, o povo do Senhor, quanto o povo tem sofrido, o quanto o povo estava sofrendo na mão daqueles homens. E no versículo de número 12 ele diz: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Mas ele termina dizendo: não morreremos. O interessante é que no versículo de número 2, Abacuque reclama, entre aspas, do silêncio de Deus. Mas no versículo de número 12 eu vejo Abacuque mudando a sua postura diante de Deus e dizendo: independente do silêncio, eu creio em ti. Só uma pessoa com fé, só uma pessoa certa de quem é o Deus que ela serve, pode dizer, como ele disse no versículo 12, não morreremos. Porque tudo que se apresentava diante deles, os caldeus prevalecendo sobre Judá, tudo levava a crer aos olhos naturais que aquele povo iria perecer. E Abacuque, no versículo de número 12, ele consegue dizer para Deus: não morreremos. E nessa noite nós precisamos sair daqui com a mesma certeza que Abacuque teve, diante de tudo que ele estava vivenciando, diante de tudo que ele estava vendo, o povo perecendo, os caldeus prevalecendo sobre o povo de Deus, pessoas morrendo, tudo se acabando, e aos olhos humanos, eles iriam perecer, eles iriam morrer, mas Abacuque consegue declarar: não morreremos. Que possamos declarar diante das situações difíceis, não morreremos. Não morreremos. Porque Deus é Deus em nossas vidas. Ainda que Ele esteja em silêncio, Deus permanece sendo Deus. Deus permanece em controle. Não morreremos. Não morreremos. Abacuque, ele consegue, em meio a situação difícil, declarar com a própria boca: não morreremos. E olha que Deus ainda não tinha respondido a sua oração, o seu clamor. Mas uma certeza ele tinha em seu coração: Deus vai fazer. Eu não sei como, eu não sei quando, mas Deus vai fazer. Eu sei que em meio à tribulação é difícil enxergar isso. É difícil permanecer com esta certeza. Mas temos que reforçar isso dentro de nós. Temos que resgatar essa certeza dentro de nós. Porque não morreremos sem ver a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. Não morreremos antes da promessa se cumprir. E Abacuque, ele tinha essa certeza. E continua. Versículo de número 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo.
não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Em primeiro lugar, nós vemos que Abacuque se incomoda com o silêncio de Deus. Depois ele mostra para a gente que ele tinha certeza de quem era o Deus que ele servia. Mas agora no versículo de número 13, percebam que ele diz para Deus assim: por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Nesse momento, Abacuque começa um desabafo com Deus. E não é pouco comum, dentre os cristãos, pessoas que não conseguem desabafar diante de Deus. Há pessoas que oram incessantemente, mas elas não conseguem fazer um desabafo sincero diante de Deus. Há pessoas que não conseguem rasgar o seu coração diante de Deus. Há pessoas que não conseguem declarar na totalidade, na profundidade, os seus sentimentos. Ela é capaz de se abrir com uma pessoa, mas ela não é capaz de se abrir totalmente diante de Deus. E o que eu aprendo nesse momento com Abacuque é: Deus se silencia, mas eu tenho que ter certeza que Ele continua sendo Deus. Mas que se o silêncio me incomoda, eu preciso sim abrir meu coração diante de Deus. O que eu vejo Deus falando para a igreja de Nova Vida de Vila Isabel é: eu quero ainda mais intimidade. Eu estou permitindo isso na sua vida porque eu quero algo mais contigo. Eu quero uma experiência maior contigo. Não é à toa, meu amado e minha amada. Por mais duro que seja, por mais doloroso, difícil que seja, Deus tem algo a mais para você. E a começar pela intimidade. Deus quer encontrar em nós servos que verdadeiramente são amigos de Deus, porque Ele nos vê como amigos. Mas às vezes nas nossas orações e na nossa hipocrisia, fazemos orações belíssimas, mas não conseguimos fazer orações sinceras. Até mesmo porque nos julgamos. Porque olha, versículo de número 13, ainda aí na parte B. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Nesse momento eu vejo duas situações que afligem as pessoas. No meio desse desabafo, eu consigo encontrar em Abacuque uma característica que pode ser confundida com outra característica. Esse desabafo, esse questionamento era porque ele duvidava ou porque ele era incrédulo? Muitas vezes, não queremos questionar, não queremos desabafar com Deus, com medo de estarmos sendo incrédulos. Meu amado, minha amada, aquele que questiona é porque ele acredita que a quem ele está questionando tem resposta. O incrédulo, ele recusa Deus. Ele não quer nem saber o que ele vai dizer, o que ele vai fazer. Porque ele não crê. Mas Abacuque, no versículo 12, mostra que ele crê no poder de Deus. Mas no 13, ele questiona. Eu sei que não morreremos, mas por que permite? Por que toleras? Questionar é bom. Porque quando eu questiono, eu
Abra um diálogo com Deus. Questionar, desabafar, perguntar ao Senhor não é sinônimo de incredulidade. Mas mostra a Deus que eu quero saber mais dele, que eu quero ouvir dele, que eu sei que é ele que pode me dar a resposta. O questionador, ele permanece ali perguntando, querendo saber o porquê, para quê. E diante da sua situação difícil, ficamos angustiados, a dúvida vem. E houve dúvida em Abacuque, mas eu sei que não morreremos, mas por que permites? E assim é em nossas vidas. Muitas vezes cremos que Deus vai fazer, mas bate aquela dúvida, mas por que Deus está permitindo isso? Eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele é o Deus do impossível, eu sei de tudo isso, mas por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está permitindo que o perverso prevaleça sobre o justo? E Abacuque desabafa diante de Deus. Ele rasga o verbo diante de Deus. Isso é intimidade. Com quem a gente tem intimidade, a gente fala claramente. A gente não camufla nada, não oculta nada. E assim a gente tem que ser diante de Deus. Eu quero intimidade com Deus, então eu vou abrir meu coração. Não se sinta menor por questionar, muito pelo contrário. Quando você clama a Deus, quando você questiona Ele, Deus, Ele inclina os ouvidos ao teu clamor, à tua oração. E na hora certa Ele te responde. E é isso Abacuque fez, e é isso que eu aprendo com ele. Essa noite é a noite da gente sair daqui e lá, no nosso quarto, em secreto, orarmos ao Senhor e desabafar diante dele. Aquilo que está trazendo angústia em nossos corações, desabafar, mas na totalidade, sem formalidades, sem deixar que o nosso humano se sobreponha. Abre-se diante de Deus. Questione se tiver que questionar. Mas continua o texto. Versículo de número 13. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Capítulo 2, pulem agora. Versículo 1 diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me... E que resposta eu terei à minha queixa. O interessante é que Abacuque aqui no capítulo de número 2, ele faz uma oração lá no verso 13 do 1, faz um questionamento, uma queixa, como está escrito aqui, mas ele se coloca em posição para ouvir a resposta. Ele fica vigiando para ver a resposta de Deus. Muitas vezes oramos, clamamos, nos levantamos e vamos embora e não esperamos a resposta do Senhor. Então eu tenho que orar e ficar ali esperando Deus responder, mas meus joelhos vão doer, irmã. Entenda que quando Abacuque diz que se colocou em posição de vigilância, é que ele ficou ligado. Ele orou, ele clamou, ele questionou, ele se queixou e ficou ligado para ouvir a voz de Deus. E às vezes nós estamos ligados somente na hora que estamos orando. Acabou a oração, acabou a ligação com Deus. E Deus nos chama esta noite. Ore, clame, desabafe, mas não se desligue. Fica ligado, porque na hora certa eu vou te responder. E Abacuque sabia disso. Abacuque tinha certeza que em algum momento Deus ia responder ao seu questionamento. E ele se colocou vigilante, ligado. Fica ligado que nas pequenas coisas Deus nos responde.
Algo que para nós parece pouco, mínimo, Deus está falando. Saia daqui nesta noite ligado em Deus. Fica ligado, em tempo e fora de tempo. Está trabalhando, mantém-se em espírito de oração. Fica ligado no Senhor, está no seu trabalho, na sua casa. Não importa, fica ligado. O teu espírito tem que estar ligado em Deus. Mas quem desabafa, quem rasga o verbo, quem consegue tirar a capa da santidade, de tudo aquilo que, aquelas formalidades, aquelas coisas que os seres humanos criam, consegue se desprender de tudo isso diante de Deus, consegue ficar ligado. Porque você entra num grau de intimidade, porque você fala coisas que você jamais falaria para alguém. Mas Deus não sabe, irmã? Sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Porque quando você fala para Ele, você está dizendo assim, eu confio em Ti. Quando você mostra as suas fraquezas diante de Deus, você está dizendo para Ele, eu confio em Ti. Você vai falar suas fraquezas para uma pessoa que você não confia? Você imagina que ela pode usar aquilo contra você, não é verdade? Quando a gente declara a nossa fraqueza diante de Deus, a gente está declarando para Ele, Pai, eu confio em Ti. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Então rasga o teu coração diante do Senhor. Busque essa intimidade. Às vezes falamos, queremos ter intimidade contigo, queremos ter intimidade contigo. Mas na hora que temos que abrir o nosso coração, não abrimos. E o versículo 1 diz, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Eu acho muito interessante essa parte, vigiarei para ver o que Deus me dirá. Ligadíssimo. O olho focado no Senhor. Precisamos estar focados em Deus. E o interessante, versículo de número 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua... Falamos tanto esse versículo, porque o justo viverá pela fé. Será que estamos vivendo pela fé? Eu estou aqui até agora, irmã. Mas como que eu estou exercendo a minha fé? Desabafar diante de Deus é exercer a sua fé. É você saber que Deus está ali. Mas Ele está em silêncio. Até quando? Eu não sei te dizer. O certo é que na hora certa Ele vai te responder. E Deus fala aqui no versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Quando Deus declara isso aqui, eu vejo que Deus, Ele disciplina a quem ama. Ele estava permitindo tudo aquilo na vida do seu povo. Os caldeus prevalecendo sobre eles. E olha que eram coisas terríveis. Mas quando Ele diz que o justo viverá pela sua fé, Ele está dizendo assim, olha, eu estou disciplinando, estou permitindo a disciplina, mas não é para a morte, é para a restauração. Há coisas em nossas vidas que precisam acontecer. Deus permite, mas é para restaurar as nossas vidas. Algo termina para que algo novo comece.
para que algo novo de Deus. Às vezes damos muita importância a algo que tínhamos, que talvez fosse, Deus te deu, mas Ele não tem mais isso para a sua vida. Agora é o tempo de um novo de Deus. E para que esse novo aconteça, algo tem que terminar. Mas essa disciplina, essa permissão de Deus na vida deles, sim, o povo de Judá, muitos estavam agindo de forma errada contra Deus. Mas Abacuque, quando clama ao Senhor, ele fala, mas tem tanto justo aí no meio. E está sofrendo junto, está pagando o preço, sofrendo dano. E não é diferente em nossas vidas. Sofremos muito danos para que vidas sejam abençoadas. Pagamos preço para que a nossa vida e a vida de outros sejam abençoadas. Sofre o dano, meu amado, minha amada. Sofre o dano. É para a restauração da tua vida, da vida daquele que está ao teu lado. Sofre o dano. É para alcançar a tua vida, a vida do outro, que está próximo de ti. Há pessoas ali que estavam morrendo e que não tinham pecado diante de Deus. Imagina Paulo. Por que Deus permitiu tudo aquilo que Paulo vivenciou? Paulo sofreu dano. Mas quantas vidas foram alcançadas através de Paulo? Quantas vidas aquele homem abençoou? E abençoa até hoje. Quantas vidas serão abençoadas através do seu testemunho? Hoje você está sofrendo, mas amanhã o novo de Deus vai chegar. E as pessoas vão ver o que Deus fez na tua vida. E essas pessoas vão ser abençoadas através desse testemunho. A disciplina é para restauração. O dano vem para restaurar. Então, entenda. Tenha a mesma certeza que Abacuque teve. Não morreremos. Vamos sofrer, mas não morreremos. Agora, entrega teu questionamento para Deus. E Ele vai te responder, Ele vai te mostrar o propósito dEle. Amém? E continua. Versículo de número 2. O Senhor me respondeu e... O Senhor responde, amém? Abacuque, no início do seu livro, ele diz, ele reclama, por que o Senhor não escuta? Abacuque ora, Abacuque clama, Abacuque desabafa, Abacuque espera Deus responder e Deus responde. Tenha certeza. Deus está em silêncio nesse momento? Continue clamando e orando, que na hora certa Ele vai te responder. Tenha essa certeza em seu coração. Mas fica ligado, que Deus vai te responder. Mas você tem que estar ligado. Pode ser até que Ele já esteja falando. E você ainda não percebeu. E Ele te trouxe aqui nesta noite para chamar a tua atenção. Ó, eu estou te respondendo, você que ainda não percebeu. Amém? Amém ou não amém? E continua, versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa. Compartilhe. Compartilhe da visão de Deus. Aquilo que Deus fala conosco, não é para a gente reter. É para compartilhar. As bênçãos de Deus é para serem compartilhadas. Hoje de manhã a gente conversava ali fora
E a diaconisa Érica estava falando sobre uma pessoa que é espírita e estava compartilhando no Facebook o testemunho de uma serva de Deus. Compartilhe, meu amado, minha amada. E outras pessoas que também não conhecem a Deus ainda estavam compartilhando esse testemunho. É importante compartilhar as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Temos que compartilhar. Ah, mas está tão difícil, eu estou passando por tanta dificuldade. Mas será que não tem nada, nenhum refrigério aí no meio, nenhum livramento? Será que Deus não deu um livramento? É isso que a gente tem que se atentar. As coisas mínimas que Deus faz, está difícil. Mas eu ainda estou de pé. Está difícil, mas eu ainda estou de pé. E por que será que estou de pé? Porque Deus me faz permanecer de pé. É porque tem refrigério aí, meu amado, minha amada. Tem livramento de Deus aí. Abacuque ainda estava ali clamando. É porque tinha livramento. Então foca no que é positivo. Olha, eu clamei, Deus me respondeu. Olha, clamei, Deus me ouviu. Olha, clamei e consegui entender qual era o propósito de Deus. Parece que está tudo nublado, cinzento, mas o sol vai chegar. E continua. Versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se. No tempo, há um tempo determinado. Há um tempo determinado. Mas não é por mim, não é por você, não é por nenhum de nós, mas pelo Senhor. Quando Abacuque ele declara que não morreremos, diante de toda aquela situação que ele estava vivenciando ali, além dele demonstrar sua fé, sua certeza em Deus, ele mostra que mesmo diante daquela história ali, daquela situação, Deus continua no controle. Porque ele não foi criado. Deus é o Criador. Deus é quem faz a história. Não tem ninguém que escreva a minha história. Deus é que escreve a minha história. Deus escreve a tua história. Deus escreve a nossa história. Por isso não morreremos antes da promessa se cumprir. Porque é Deus quem escreve, é Deus quem está no controle. E tem um prazo determinado para se cumprir. E esse prazo é determinado por Ele, aquele que tem um controle. Pode falar o que quiser falar. Eu posso duvidar o que eu quiser duvidar. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Meu amado, minha amada, nunca se esqueça de quem é o dono de todas as coisas. Não tem governo, não tem nada que se sobreponha à vontade de Deus. Está em crise? Quem controla a minha vida é Deus. Quem controla a minha vida é Deus. Ah, mas o presidente, o governador, o prefeito. E quem controla a minha vida é Deus. Deus até permite, porque Deus disciplina. Deus exerce juízo sobre o povo. A gente sofre o dano, mas não morreremos. E no tempo determinado vai se cumprir. Tudo se encaminha para o desespero. Vai se cumprir. No momento em que Deus fala para Abacuque, vai se cumprir. Aquele momento a esperança renasce no coração de Abacuque. Em meio ao desespero que ele estava vivenciando, consegue algo brotar em seu coração.
Quando eu consigo ouvir Deus falar para mim assim, olha, você está no turbilhão, mas no tempo determinado vai se cumprir. É fôlego, é renovo. Ah, mas o meu chefe vai se cumprir. Ah, mas vai se cumprir. Porque Deus é o dono da nossa história. Deus é o dono da nossa vida. Não tem governo, não tem rei, não tem ninguém, porque é Deus que levanta e é Deus que faz cair. É Deus que tira. Pode se levantar, mas se tiver que cair, vai cair. Se Deus tiver que levantar outra pessoa para colocar no lugar para te abençoar, Deus vai colocar. Porque no tempo determinado vai se cumprir. Amém? E continua. Porque a visão, versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Interessante que parece que de repente Deus fala assim, se tardar, espera. Aí depois ele diz, mas não tardará. Se tardar, aos teus olhos. Olha, Abacuque, vai se cumprir. Pode até parecer que está demorando, mas permanece, espera, porque na hora certa vai se cumprir. E não vai ser tarde, não. Vai ser na hora certa. Vai ser quando o povo estiverem prontos. Deus está te preparando para algo novo. Deus tem um propósito em tudo isso, meu amado e minha amada. Tenha essa certeza em seu coração. Porque em Deus nada é em vão. Nada é em vão. E não vai tardar. Parece que vai, mas não vai. Não vai tardar. Há alguns anos atrás, eu abro aqui um parênteses, porque a maioria que está aqui não era da igreja nessa época. Há alguns anos atrás, especificamente em 2009, eu fui acometida de uma enfermidade. E passei por 5 médicos, cada um falava uma coisa, viraram do avesso e fiz um exame daqui e dali, até que eu encontrei uma pessoa especialista, um médico, uma doutora, e mediante o quadro, ela não fechou um diagnóstico, até hoje ela não conseguiu fechar um diagnóstico, e eu sei por quê. Mas tudo levava a crer que era uma doença autoimune no intestino. E durante esse turbilhão, porque eu primeiro não conseguia descobrir o que eu tinha. Aí quando eu descubro, olha, não tem cura. E aí você começa a cair em desespero. E ficava questionando, porque aí eu começo com meus questionamentos com Deus, e comecei a perguntar, e começava a perguntar, e mas por quê? E aí eu sempre a resposta que eu tinha era assim, vou te curar. E aí eu ficava assim, mas como que Deus vai curar? Né? Eu ficava na minha limitação humana, mas uma doença incurável, mas como será isso? Ficava me perguntando no meu íntimo. E um dia eu estava na casa da minha cunhada, também é cristã, e chegou um grupo de oração da igreja dela, e aí ela pediu para orar por mim e tudo mais, e uma irmã, usada por Deus, falou assim, olha, Deus manda te dizer para você não procurar descobrir como Ele vai te curar, mas apenas ter a certeza de que Ele vai te curar. E eu nunca tinha falado para ninguém que eu perguntava a Deus como Ele ia me curar. Porque na minha limitação humana eu ficava tentando imaginar como seria isso, né? E no tempo certo se cumpriu, para a honra e glória do Senhor. Mas quando ela falou aquilo, dali em diante, eu me fortaleci de uma forma, meu amado e minha amada, que ninguém mais me segurava. Ali a minha certeza, sim, foi absoluta. Porque eu clamei e falei algo com Deus que só Ele e eu sabíamos.
E quando ele usou aquela mulher para falar comigo, eu sabia que Deus estava me ouvindo. Porque parecia que Deus estava em silêncio. Ah, vou te curar, parece até jargão. Mas quando Deus fala aquela palavra para mim, eu tenho a certeza. Por isso a importância de um desabafo sincero. Não adiantava eu ficar assim, ai Deus, que bom, né, que o Senhor vai me curar. No meu íntimo eu perguntava, mas como é que vai acontecer isso? Concretamente, como isso vai se dar? E eu abri para Deus, mas como isso? Se a medicina não tem a cura, se o homem não tem o que fazer, a doença é controlável, mas não tem como curar. Por isso a importância do desabafo. Porque você vai falar com eles coisas que só vocês dois vão saber. E aí, quando você se colocar vigilante, Deus vai falar de uma forma que só você vai saber que é Deus falando contigo. Não vai ter dúvida. Ela não tinha como saber o que eu orei, o que eu falei. Ninguém sabia, não compartilhava com ninguém. Meu questionamento. E eu perguntava, mas quanto tempo? Tenha certeza que eu vou te curar. No tempo determinado. E no tempo determinado por Deus, se cumpriu. A doutora ficou sem saber, olha, não sei nem o que te falar. Confundiu a médica, especialista no assunto. E ela não conseguia fechar o diagnóstico, ela não tem como fechar diagnóstico. Parece, mas certeza eu não tenho. Porque o dono da minha vida é Deus. O dono da tua vida é Deus. Então, meu amado, minha amada, versículo de número 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Porque certamente virá, não tardará. Versículo 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Coloque-se de pé, eu quero chamar os irmãos do louvor. O justo viverá pela sua fé. Esse é um versículo muito conhecido em nosso meio. A reforma protestante veio a partir desse versículo, quando Martinho Lutero, ainda como monge, ele leu este versículo e isso abriu as portas do seu coração, como luz. Uma verdade que o libertou. E hoje nós estamos aqui. E Deus continua falando, o justo viverá pela sua fé. Há esperança. Há esperança. Você ainda está de pé? Há esperança. Está doloroso, está doído, mas há esperança. No tempo determinado, vai se cumprir. Se apressa e não falhará. Ainda que pareça tardio, não tardará. Porque Deus não tarda. Ele age no momento certo, na hora certa. É quando estamos preparados para receber. E assim Deus faz na minha, na sua, nas nossas vidas. Como Deus foi com aquele povo. E na hora certa, Deus os livrou das mãos daqueles homens perversos. Deus também te livrará deste mal. Essa tribulação, ela vai passar. Ela vai passar. E você vai conseguir enxergar qual era o propósito de Deus. Nada em nossas vidas é em vão, meu amado, minha amada. Tudo é experiência. Amanhã, quando você olhar e ver tudo que Deus fez em tua vida, você vai entender, eu precisava, porque isso me fez crescer, isso fez a minha fé se fortalecer. Hoje eu sou uma mulher mais firme, um homem mais firme, uma mulher experimentada, um homem experimentado por Deus. Porque eu passei sim pela dificuldade, eu chorei, eu sofri, eu até pensei em desistir, mas eu permaneci.
Porque o justo, ele viverá pela sua fé. Então viva pela sua fé. Creia, não morreremos. Serelabassore alabás, cantar alabassore andeis. Creia, creia que Deus está trabalhando em seu favor. Creia, no tempo certo vai se cumprir. Creia, aos seus olhos pode parecer que está tardando, mas não está. É necessário, é necessário. Mas Deus está fazendo algo poderoso em tua vida. Deus está trabalhando de uma forma que você nunca viu. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Você vai ter uma intimidade, um nível profundo de intimidade que nunca teve. Deus está te dando essa oportunidade. Ele está te chamando nesta noite para rasgar o seu coração diante dEle. Para que você possa ter uma intimidade que você nunca teve. Você está há anos caminhando com Deus, mas nunca teve uma intimidade tão grande como esta que Deus está te dando agora a oportunidade. Então, enquanto estivermos louvando aqui, saia do seu lugar. Eu, pastor, diáconos, vamos estar orando pela sua vida. Vamos estar unindo a nossa fé, porque o justo, ele viverá pela sua fé. Então vamos unir agora a nossa fé em oração. E vamos clamar, levantar um clamor nesta noite. Porque o justo viverá pela sua fé. E eu tenho certeza que Deus inclinará os seus ouvidos para a nossa oração. E no momento certo vai se cumprir. Então saia do seu lugar. Vamos louvar. Se tudo está difícil e a solidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra diz, Senhor, que eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui diante da tua presença, Senhor, crendo, Deus, que o Senhor é o dono da nossa vida, Senhor. Não importa, Deus, as circunstâncias, Senhor. Não importa o que tem se levantado, Senhor, contra as nossas vidas, Senhor. Contra a nossa casa, Senhor. Contra a nossa esperança, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Bem sabemos que tudo pode, Senhor. E que nenhum dos teus planos será frustrado, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui diante do teu altar, Senhor, crendo, Senhor, nas tuas promessas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, no deserto, Senhor, estreitamos laços com o Senhor, mas o deserto não é lugar para ficar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que tenhamos experiências contigo, Senhor, independente das circunstâncias da nossa vida, Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, que cada um saia daqui diferente de como entrou, Senhor. Com a sua esperança renovada, Senhor. Senhor, com a sua fé fortalecida, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos no Deus do impossível, sim, Deus. Nós cremos num Deus amigo, num Deus bom, Senhor, que conhece todas as nossas necessidades. Porque a tua palavra diz que o justo viverá pela fé, Senhor. E nós temos fé em ti, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toma cada coração aqui, Senhor, nessa noite, Deus. Senhor, em nome de Jesus, trata cada ferida da alma, Senhor. Senhor,
Senhor, vai renovando a esperança, Senhor, porque há esperança para o ferido, Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, vem, Senhor, tratando no mais íntimo, Senhor, no mais profundo no ser dos teus filhos, Senhor. Senhor, nós cremos que nada nos faltará, Senhor. Nós cremos nas tuas providências, Deus. Então, em nome de Jesus, nós já te louvamos, Senhor, e te glorificamos, Senhor, porque temos certeza da vitória em nossas vidas, Deus. E, Senhor, muito obrigada por essa palavra, Senhor, que nessa noite o Senhor trouxe para nós, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque saímos daqui fortalecidos em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Aleluia, Deus amado, em nome de Jesus nós te louvamos. Pai, nós cremos que Tu ouves, Tu escutas o nosso clamor. Pai, assim como Abacuque declarou, nós declaramos nesta noite: não morreremos enquanto a nossa promessa não se cumprir, Senhor. Pai, nós sabemos que Tu estás no controle. Nós sabemos que Tu estás agindo em nosso favor. Pai, eu quero te pedir nesta hora, visita o mais íntimo de cada coração aqui presente. Pai, Tu conheces o mais íntimo, o mais profundo de cada um de nós. Senhor, tira agora toda a formalidade em nós. Senhor, toda a hipocrisia, todo o ocultar, Senhor, tira. Pai, que possamos estar de corações abertos, totalmente abertos. Que as nossas orações de hoje em diante sejam sempre sinceras diante de Ti. Senhor, incrédulo não somos, mas muitas vezes não entendemos algumas coisas e por isso questionamos. Mas questionamos porque sabemos que Tu tens a resposta. Questionamos porque sabemos que Tu estás no controle. Então, Senhor, ouve, Senhor, a nossa queixa. Senhor, e nós nos colocamos em posição de vigilância para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua resposta, assim como Abacuque uns dias se colocou em posição para ouvir a resposta de Ti. Nos colocamos nesta noite também. Pai, responde-nos, que possamos entender qual é o Teu mover, qual é o Teu propósito. Ó Deus, está doído, está doloroso ver o perverso prevalecer. Ó Deus, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Por isso nós cremos, por isso nós vivemos pela fé, porque nós sabemos que Tu estás no controle. Tu és aquele que escreve a nossa história. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. E eu sei que assim como Tu foste com aquele povo na época de Abacuque, Tu serás, Senhor,